E aí, pessoal? Será que vale a pena ser bom? Será que vale a pena ser uma boa pessoa? É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero utilizar como pano de fundo para falar sobre isso essa pequena bibliazinha aqui do Dostoiévski, esse pequeno clássico chamado Um Idiota. Então, fique aí que o vídeo já vai começar. Na página 106 da obra O Idiota, que está aqui na minha mão, Dostoiévski escreve o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Uma boba com coração e sem senso é tão infeliz quanto uma boba com senso e sem coração. Esta é uma verdade bastante antiga. Eu sou uma boba com muito coração e quase nenhum senso. Você é uma boba com muito senso e quase sem coração. Portanto, somos ambas infelizes e dignas de dó. Tenho refletido, pessoal, muito ultimamente sobre esta questão. Afinal, o que significa ser uma boa pessoa? Quais são os valores que me são caros? O que de fato importa para mim nessa vida? Acho que todos vocês concordam que vivemos em uma época onde o discurso, aquilo que se diz, aquilo que se fala, perpassa toda e qualquer ação. Parece haver mais interesse naquilo que se pode obter, conquistar, fazer, ter, do que propriamente naquilo que se é, naquilo que ninguém pode ver ou provar. Me parece que aquela dimensão humana que se oculta dos olhos alheios tem perdido seu lugar e a sua vez. Que lugar é este? O lugar da bondade, do altruísmo, do dedicar-se ao outro, da alteridade, sem a necessidade de maiores benefícios. Neste livro, chamado O Idiota, Dostoiévski vai narrar a história do príncipe Mytkin, uma pessoa que, similar à própria imagem de Jesus Cristo, sempre oferece outro lado da face. Ele nunca se envolve em confusões, ele nunca desrespeita ninguém, ele é bom com todo mundo, ele está sempre vendo o lado do outro ao invés do seu. Ele sequer reage ou se defende em virtude de uma agressão ou injustiça ou coisa do tipo. Ao descrever este personagem, Dostoiévski parece ter pretendido a ideia de um ser utópico, a semelhança de Deus, com uma pureza ou uma benevolência acima da espécie humana. Acima. Pois então, o que aconteceria se nos deparássemos no nosso cotidiano com uma pessoa com tais características? O que tenho percebido cada vez mais é que algumas características iguais às do príncipe Mytkin têm causado enorme repulsa na vida das pessoas em geral. Não é incomum, por exemplo, pessoas que não visam bem materiais, dinheiro a qualquer custo, não se preocupem em ter o carro do ano, não se atenham a ganhar mais ou menos do que o outro, serem tratados como idiotas. O homem ou a mulher que não tem um projeto de vida a longo prazo, que não sabe aquilo que quer, ou vai ser daqui a 5, 10 anos, como dizem os especialistas em comportamento humano, que não tem projeto de família, que não tem ideia de investir em nenhum negócio, que não deseja aumentar a renda a qualquer custo e nem ter o melhor cargo ou a melhor posição social, etc, etc e tal. Ou seja, quem não se deixou levar ou que luta bravamente para não sucumbir aos padrões e ambições sociais, normalmente essas pessoas são rotuladas como perdedoras, fracassadas, sem foco, ou até mesmo, como se fala muito no senso comum, um sem serventia. Para muitas pessoas, evoluir na vida é sinônimo de posses. Ser alguém é conquistar coisas. Mas o pior não me parece ser isso. Mas é que a gente compra facilmente essa ideia. E a partir disso, passa a se julgar, se cobrar, se torturar e se punir por não ter conseguido alcançar esses objetivos. Quando, na verdade, existem outras lutas tão ou mais difíceis que estas, mas que ninguém vê.
E o fato de ninguém ver traz a sensação de fracasso. A falta de reconhecimento social, externo, dá a sensação de uma vida indigna. E para ser digno, se é capaz de fazer coisas que muitas vezes nada tem a ver com o modo real de ser dessa pessoa. Se para muitos a frase "você não tem ambição" soa como crítica, para outros não ter ambição pode ser um elogio àquilo que realmente importa. Tais ambições podem ser direcionadas a cuidar de si, a viver em paz com o pouco que se tem, é poder encontrar prazer no canto dos passarinhos, como um paciente me disse, é poder sentar no toco de uma árvore e admirar a natureza, como outro paciente me relatou, é não ser insensível à dor do outro, é poder se emocionar com as vitórias e fracassos que vive ao teu redor, é não viver enclausurado em si mesmo e nas próprias conquistas. Enfim, é viver no sentido mais amplo do termo. Pensando nisso, e não por acaso, Dostoiévski deu o título para o livro O Idiota. Existem várias interpretações possíveis para este título e para esta obra. Mas eu gosto de pensar, e é assim que eu o entendo, que nele está contida a mais pura crítica irônica. Idiota, no sentido do príncipe, é a forma como as pessoas veem aqueles que não estão voltadas completamente para si mesmas. Idiotas são aqueles que ainda mantêm em si a sensibilidade para ver o mundo e o sofrimento que vive ao seu redor. Idiotas são aqueles que não vivem alienados em si mesmos, correndo em busca de sei lá o quê e que ainda mantêm vivos em si requisitos do humano. Aonde será que vivem os idiotas? Quem são eles, afinal? Na página 303, Dostoiévski diz: o que eles pregam e exigem é o direito que uma pessoa tem, caso deseje de veras uma coisa, de não se deter perante quaisquer obstáculos, mesmo que seja preciso liquidar com meia dúzia de indivíduos para obter uma finalidade. Vale a pena ser bom? Ao final, a sensação que me dá é que essa pergunta se torna impossível de se responder, porque para cada um só é possível fornecer aquilo que vive de mais verdadeiro dentro de si. E você, se considera um idiota? Quais são tuas lutas, teus valores? Para que tu vive? O que de fato te é importante nessa vida? Fique à vontade para compartilhar comigo a tua opinião aqui nos comentários. Obrigado.